Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu sou o pastor Verânimo, estou essa semana aqui com vocês no programa Jesus é o Caminho. No programa de hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus e sobre a salvação. Ela é alcançada pela graça. Mas antes, fique conosco ouvindo esses louvores abençoados que com certeza trará bênçãos para a sua alma em nome de Jesus. Jesus, retire tudo, Deus, que veio talvez para me desanimar até aqui. Mas eu estou na casa do Senhor. Eu já ouvi a tua palavra. Mas me ajuda, Jesus, porque eu quero prosseguir até o final. Quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras com você, encontrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10 e versículo número 9, que diz assim: Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Versículo 13 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 13, deixa bem claro o que é preciso fazer para ser salvo. É uma das explicações mais lindas e claras da Bíblia com relação à salvação. E o que nós vemos aqui? Primeiro, confessar com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Você já confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida? É o primeiro passo. Segunda coisa, crer que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa interessante. E
e confiar no Senhor. Ou seja, não é complicado. Se nós analisarmos à luz do texto bíblico, para a magnitude da decisão, o processo é bastante simples. Não é coisa complicada. Como que eu vou fazer para ser salvo? Né? O que eu devo fazer para ser salvo? Nós vemos algumas perguntas na Bíblia, por exemplo, de Nicodemos, quando se encontra com o Senhor. Nós vemos a pergunta do eunuco etíope, quando se encontra ali também com Filipe. Há algumas questões ali. Mas, além disso, em seus ensinamentos, o Senhor Jesus ordenou aos apóstolos que aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. Nós encontramos esta referência também o Senhor dizendo em Marcos, no capítulo 16, por exemplo. Então, eu quero deixar aqui a você nesse momento, porque a questão do batismo, ela envolve um compromisso, um comprometimento da pessoa com Deus. É como se fosse firmar uma aliança de maneira pública. Se você ainda não se arrependeu, eu quero convidar você nesse momento para estar fazendo esta reflexão, se há algo que você precisa se arrepender, a forma como você tem vivido, a maneira como você tem vivido. E quando você chega a esta reflexão, que ela é pessoal, ela é individual, não sou eu que digo que você tem que se arrepender, é o Espírito Santo que tem esta função de trazer para o coração do ser humano este arrependimento, e ele traz o arrependimento da justiça, do juízo e do pecado. Ele convence a pessoa acerca disso, traz este arrependimento. A salvação é uma coisa de Deus, amém? Então, você agora pode fazer essa reflexão e chegar a esta conclusão de que você precisa de uma mudança, de uma ação de Deus sobre a sua vida. Por quê? A salvação, ela é pela graça de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas questionam se a salvação ela pode ser alcançada de maneira simples ou complicada, como é que isso acontece, mas quando nós analisamos à luz da Escritura que nós acabamos de ler aqui, sempre está em jogo o procedimento do pecador, o bandido, o assassino, o adúltero, o mentiroso, enfim, aquele que está na prática ou na ação de alguma dessas situações referente a isso. Os piores seres humanos, após um encontro com Cristo, eu quero afirmar isso aqui a você, eles passam a testemunhar esta transformação na vida deles. Queridos, eu sou pastor há algum tempo já, e eu já tive contato, experiências com pessoas que levavam uma vida totalmente leviana, longe de Deus, afundada nos seus próprios pecados e delitos, e agora essas pessoas dizem abertamente: estou salvo. Por quê? Porque houve uma ação poderosa de Deus, através do Espírito Santo, no coração desta pessoa, gerando arrependimento, trazendo transformação, trazendo mudança de vida. E isso é possível? Eu posso dizer para você que é possível. Eu posso afirmar para você que isto é possível sim. Pois todas essas perguntas que nós fazemos, isso é possível? Podemos dizer isso, que estamos salvos? É possível ter certeza da salvação? Talvez você está me ouvindo agora e está questionando isso. Todas essas perguntas podem ser respondidas à luz do texto de Efésios. Eu quero ler com você Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo de número 8, olha só como é que esse versículo responde a esse tipo de pergunta. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, disse: porquanto pela graça sois salvos, olha só, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados e queridos ouvintes do programa Jesus é o Caminho, nenhum sentido, nenhum esforço,
da parte de qualquer ser humano, tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal. Não existe nada que você possa fazer que, se você fizer isso, você será salvo. Se você fizer aquilo, você será salvo. Não há nada que você possa fazer que você venha garantir a sua salvação. Se você pegar tudo que você tem, todos os seus recursos, e chegar diante de Deus e falar, eu quero comprar a minha salvação, o homem mais rico dessa terra, que tem bens materiais, pode chegar e falar, eu quero comprar a minha salvação, não há como. Porque a salvação é pela graça. Olha só o que o texto diz. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. Então, o que eu quero falar para você? A salvação é pela graça de Deus. Isso significa que nenhum de nós, por melhor ou pior que seja capaz de merecê-lo. O pior pecador que você acha pior, não há nada que ele possa fazer que venha a ser salvo. Ou o melhor ser humano que você conheça, não há nada que ele possa fazer que venha garantir a salvação dele. Sabe o que é isso, queridos? Apenas a fé deve ser envolvida na questão da salvação. É pela fé que nós somos salvos. Pela graça de Deus, por meio da fé, como disse o apóstolo Paulo. Crer é o suficiente, você só precisa crer. Mas é claro que quando eu creio nisso, eu começo a receber uma ação forte do Espírito Santo, que começa a trazer uma regeneração, que significa uma mudança de vida, que será vista por todos, até mesmo porque o próprio Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, vai haver uma modificação a tal ponto na vida daquele que crê e que se arrependeu dos seus pecados, que será notório a todos isso. Não vai ficar escondido esta ação, esta mudança na vida dele. Não. O desenvolvimento da salvação traz inúmeras evidências de transformação. Olha só, eu quero compartilhar um texto com você em Efésios capítulo 4, o versículo de número 25, vai nos dizer o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Ou seja, irai-vos e não pequeis, em outra tradução. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. Olha o 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. E o versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O 31 diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, como é que isso vai acontecer na sua vida? A receita está aqui. Abandonando a mentira, abandonando a ira, não roubando, abandonando as palavras impuras, não entristecendo o Espírito Santo, abandonar a amargura, indignação, gritaria, calúnia, toda forma de maldade, ser bondoso e perdoador. Isso é ou não é uma ação do Espírito Santo na vida do ser humano? Ou seja, quando eu creio, e para ser salvo, crer é o suficiente, eu vou começar a entrar num processo de transformação através do Espírito Santo que vai estar habitando dentro de mim. Você consegue entender isso? Não é eu dizer, eu creio em Jesus, mas a minha vida continua da mesma forma. Quando a pessoa diz, eu creio em Jesus, mas a sua vida continua da mesma forma,
ela, posso afirmar, ela ainda não creu em Jesus. Quando a pessoa diz eu creio em Jesus, e há essa certeza de Deus na vida dela, ela está arrependida dos seus pecados, o Espírito Santo começa a agir na vida dela e começa a ter uma mudança. Se ela mentia, não mente mais. Se ela era irada, mudou, agora ela é diferente. Se ela roubava, não rouba mais. Se ela falava palavras impuras, não fala mais. Por quê? Porque houve uma ação do Espírito Santo. Não é só falar eu creio em Jesus, é ter uma mudança completamente. Então eu quero dizer a você, meu amado e querido telespectador do programa Jesus é o Caminho, a salvação é pela graça de Deus. Não há nada que você faça que garanta a sua salvação. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, arrepender de seus pecados e trilhar no caminho da santificação. Eu quero orar por você nesse momento. De repente você está me ouvindo agora e o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Você pode, onde você estiver, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de estar anunciando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor visite esta pessoa que está assistindo a esse programa. Ó Deus, eu creio na ação do teu Espírito Santo. Esta pessoa que está arrependida e que entendeu pelo Espírito do Senhor que ela precisa da misericórdia e que a salvação é pela graça, está se rendendo ao Senhor. Perdoe os seus pecados agora, Pai, em nome de Jesus. Escreva o seu nome no livro da vida e restaure, meu Deus amado, a sua vida a partir deste momento. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Muito bem, amados, você que entregou a sua vida a Cristo, procure uma igreja mais próxima de você. Passe a congregar, viver a vida da igreja. Será essencial para o seu processo de santificação e comunhão com Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e um forte abraço. Fiquem na paz.